Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, como você já viu no título do vídeo, hoje eu vou responder perguntas que eu recebi anonimamente. Tem um site lá no aplicativo que se chama NGL, se você quiser fazer essa brincadeira aí com seus amigos no seu Instagram, enfim. Você basicamente coloca seu Instagram lá e as pessoas te mandam perguntas anônimas, você não consegue descobrir quem te mandou. E aí, ao mesmo tempo que isso é muito legal, também é perigoso, né? Porque tem muita gente que só tem coragem de perguntar umas coisas quando tá no anonimato. E é por isso que hoje eu vou responder algumas delas. Selecionei várias, eu espero responder o máximo. Se você gosta desse tipo de vídeo, de Q&A, pra gente, sei lá, vocês poderem me conhecer um pouco melhor e a gente poder conversar sobre assuntos variados, já deixa teu like nesse vídeo. Se inscreva se ainda não tá inscrito e vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi o período mais difícil nesse um ano aí na Alemanha? Eu selecionei essa pergunta, mas na verdade eu não sei muito bem a resposta, porque eu não acho que tenha tido um período mais difícil, assim, sabe? Em outros vídeos eu já comentei que quando a minha gatinha Salim morreu foi muito complicado. Eu não tava na Alemanha, mas enfim, foi durante esse período que eu tava longe de casa, longe dela e tal. Mas eu acho que todo começo e fim de ciclo é muito desafiador, sabe? Tipo, quando eu precisei sair do meu primeiro lugar onde eu morava, o estúdio, pra procurar um primeiro lugar lá, que era a casinha com a cozinha rosa, foi muito incerto. Foi tipo, será que a gente vai encontrar um lugar? Será que não? Como é que vai ser morar com alguém? Com a Dani, que eu não conhecia tão bem até o momento, e enfim. Então todo o período que eu sinto que a gente tá saindo e tá mudando e as coisas, tipo, os ciclos vão se fechando e você vai vivendo novo, é sempre muito complicado, sabe? Então eu acho que teve vários momentos, assim, desafiadores durante toda essa trajetória por aqui. O que você não gosta na Alemanha? Ai, várias coisas. Eu não gosto que aos domingos tudo é fechado, eu acho um saco isso, mas agora eu já me acostumei, mas enfim, no começo era muito difícil ter que botar isso na cabeça e considerar que domingo nada estaria aberto. Também não gosto das burocracias, aqui tem muitas e é tipo, como é um idioma que eu não conheço, fica tudo mais difícil ainda. Cada documento tem um nome de, tipo, uma palavra de 20 letras, maioria consoante, então é meio absurdo, assim. Tem que marcar um appointment, assim, tipo um horário pra qualquer coisa que você queira fazer, até pra ir no banco conversar com o seu gerente ou tirar alguma dúvida, você precisa marcar um appointment. O serviço de saúde aqui não é igual ao Brasil, não que seja ruim, mas é diferente, e esse diferente até você se habituar leva um tempo, então também não curto isso. Preferia completamente mil vezes mais o SUS e etc. Aqui é tudo muito burocrático, e a forma que eles veem a medicina, e eles não têm muitas coisas preventivas, sabe? Eles não têm nenhum método preventivo pra maioria das coisas, é mais tipo assim, a gente vai deixar pra fazer esse exame em você quando você tiver 35 anos, porque agora não precisa. Sendo que, sei lá, no Brasil eu poderia fazer todos os anos, sabe? E o médico não iria me questionar. Então aqui é tipo, se o médico acha que não é necessário, mesmo você pedindo, ele não vai fazer. Simples assim. E aí isso me frustra um pouco. Também acho um saco o tanto de imposto para as pessoas que trabalham full time, e pode chegar a 44%, 42%, é quase a metade do salário da galera. Então, por mais que você tenha um salário legal, considera que a metade vai pro governo, e isso também é muito chato, né? De ver, tipo, assim, que metade do seu salário vai ser descontada. Não é, tipo, sei lá, uma parte dele. Não, é metade, fácil. Perguntas diferentes. Você acredita em Deus? Eu acredito em uma força maior, em algo talvez sobrenatural, não sei, mas não em Deus que as religiões pregam, assim, até porque, paralelo a isso, também teve uma pergunta perguntando se eu tenho religião e tal. Não tenho, mas eu acredito em um pouquinho de coisas, assim, um pouquinho de crenças de diferentes religiões. Eu não acho, assim, que, tipo, uma religião é a certa e essa é a que você deve seguir por toda a sua vida. Tem várias coisas que eu discordo de muitas religiões também, só que em paralelo a isso eu concordo com muitas outras coisas, então eu meio que crio a minha própria fé. Sendo assim, eu acho que eu crio também e acredito no meu próprio Deus, sabe? Pra mim, Deus é tipo natureza, todas as energias boas e tal. Complexo, talvez, não sei, mas pra mim é assim. E eu me conecto com a minha espiritualidade através de momentos em que eu tô sozinha, meditando, ou em natureza, na frente do mar, principalmente. Eu amo o mar. Então, é meio que isso. Você acredita em vida após a morte? Nossa senhora. Vocês vão fundo, né? Não sei.
É louco porque eu acredito em, tipo assim, em já ter tido outras vidas. Mas não que a gente morre e vive algo paralelo, tipo, em outro plano, sabe? Eu acho que talvez a gente morre e renasce, não sei. Então eu acho que vida após a morte não, mas em diferentes vidas sim. Faz sentido? A pergunta mais perguntada por vocês foi: como você conheceu seu namorado? Vamos lá. Conheci ele quando estávamos... Na verdade, conheci ele em Berlim, né? Então, tipo, conheci ele em Berlim quando eu tava morando aqui, já tinha um mês, mais ou menos, um mês e pouco. E é meio que brasileiro atrai brasileiro. Sim, ele é brasileiro. Alguns de vocês perguntaram se era gringo e tal. Não é brasileiro e a gente se conheceu em rolês. Tem uma comunidade muito grande brasileira aqui e tenho vários outros amigos, como vocês já devem ter visto em outros vlogs e por aí vai. E aí meio que a gente se conheceu dessa forma. Voltaria a morar no Brasil? Eu selecionei essa pergunta porque eu acho que muita gente tem essa dúvida e muita gente pergunta assim: ah, você vai morar pra sempre na Alemanha? E eu acho que é muito louco, né? Tipo, imagina eu te fazendo essa pergunta: você vai morar pra sempre onde você mora? Pode ser que você tenha uma resposta muito clara, tipo, sim, por que não moraria? Mas pode ser que você, tipo, também ache que o sempre é muito tempo. E é isso que eu acho, tipo, morar pra sempre aqui é muito tempo. Eu não sei o que eu vou estar fazendo, sei lá, no meio do ano, sabe? Então, não, eu não sei se eu vou morar pra sempre na Alemanha e não, eu não sei se eu voltaria a morar no Brasil. Eu nunca falo, tipo, nunca, sabe? Eu não vejo problema em voltar caso eu precise. Não é, assim, o que eu mais gostaria de fazer, esse não é o meu plano inicial, mas caso fosse necessário, why not? Se dinheiro não fosse problema, o que você faria? Eu não trabalharia. Se dinheiro não fosse problema, eu acho que eu só viajaria e, sei lá, teria uma casa na frente da praia e viveria de água de coco e sol e mar e teria vários pets. Adotaria muitos gatos, faria tipo um lugar assim cheio de gatos. Ai, é tão bom pensar, né? Tipo, criar planos. Tipo, às vezes eu me pego assim: nossa, se eu ganhasse essa Mega Sena aí, o que eu faria com esse dinheiro? Sendo que eu nem jogo na Mega Sena. Mas é gostoso sonhar. Como você se imagina aos 50 anos? Eu espero que uma senhora, uma adulta, mulher jovem adulta, senhora experiente, viajada, pelo menos 50 países até os 50 anos, em forma, tipo assim, com a minha saúde física em dia, sabe? Tipo, podendo fazer as coisas e não me sentir limitada só pela minha idade. Esse é o maior, tipo, meu maior objetivo fazendo exercícios desde agora. É eu criar uma rotina saudável para que eu consiga envelhecer saudável, sabe? Meu maior medo é, tipo, ter que ser dependente de pessoas para poder, sei lá, me movimentar ou fazer coisas no meu dia a dia que eu facilmente poderia fazer sozinha caso eu tivesse uma vida mais saudável, uma rotina mais saudável. Então, é isso que eu penso muito desde agora. Então, eu espero chegar aos 50 anos muito viajada, muito feliz e forte. Você sente saudades do gostinho da carne? Hoje em dia, não. Mas quando eu me tornei vegana, sim. Eu não parei, tipo assim, eu não parei de comer carne ou produtos animal porque eu não gostava do gosto, sabe? Eu sempre gostei muito do gosto, sempre achei carne uma das coisas mais gostosas, tanto que quando eu virei vegana, minha mãe, tipo, ficou: quanto tempo isso vai durar? Porque eu realmente era a pessoa que, sei lá, comia carne 2, 3 vezes no dia, assim, fácil. Então, no começo, saudade era... eu sentia saudade do gosto. Hoje em dia, quando eu como algo muito parecido, me dá até um ranço, assim, dependendo do que for, sabe? Então, sei lá, hoje não mais, mas no começo sim. O que eu acho legal é que, como eu gostava tanto de carne, eu não me privo de comer essas paradas veganas que são muito parecidas com carne, em alguns momentos, quando eu não... Tem momentos que eu acho awkward e eu não consigo comer, mas tipo, hambúrgueres e carnes que eu preparo em casa e essas coisas todas eu gosto porque me lembra do gosto da carne e se eu consigo substituir, entre aspas, algo que eu gostava tanto por algo que é vegetal, que é vegano, enfim, que não precisa matar ninguém, nenhum bichinho, melhor ainda. E essa é meio que minha visão em relação às carnes vegetais e tal, que muita gente demoniza, né? Tipo, pra que chamar de carne vegana se a pessoa não come carne? Acho que é justamente isso, pra, tipo, encorajar pessoas que estão nessa transição a mostrar que, putz, você pode comer algo ainda parecido e não necessariamente ser carne, ou mesmo para as pessoas que não são vegetarianas ou veganas, mas que querem diminuir o consumo, sabe? Acho que esses produtos são muito importantes de estarem ali na gôndola do supermercado para esses momentos. Pode ser que você seja vegetariano ou vegano e só coma, tipo, plant-based, né? Só legumes, frutas e tal, e muito legal. Mas eu acho que esses outros produtos industrializados são muito importantes
nesse sentido. Quantos anos eu tenho e faz quanto tempo que eu decidi viajar pelo mundo? Uma outra pergunta parecida com essa era sobre, eu tenho 19 anos e ainda não viajei nada do que você viajou. E aí eu peguei essas duas perguntas porque eu acho que é legal mostrar e falar que hoje eu tenho 29, mas eu comecei a viajar com 20. Então, tipo, essa menina que me mandou a pergunta, né, a mensagem, falando que tem 19 anos e se sente mal por não viajar nada, na idade dela eu nem tinha começado a viajar, nem tinha conhecido nenhum outro país ou mesmo cidade que não fosse a minha própria. Então, não compare, tipo, a sua vida com a vida de outras pessoas. Você pode ter pessoas como inspiração de, eu quero fazer algo parecido, mas dê tempo ao tempo, sabe? Eu acho que é importante a gente respeitar a nossa própria jornada e os nossos próprios planos e tal. Comecei a viajar com 20, não imaginei que eu tornaria disso o meu trabalho, mas hoje eu sou muito grata, lógico, por tudo isso. E é isso, assim, não pretendo parar de viajar ou enfim, quero sempre conhecer lugares diferentes e foi justamente há 9 anos, então, respondendo essa pergunta aqui, que eu decidi começar a viajar, mas foi muito natural, assim, foi porque eu fui fazer meu primeiro intercâmbio e eu vi como o mundo era muito grande, muito diferente de tudo que eu conhecia, e eu falei, quero conhecer mais, e como que eu posso transformar isso em algo que eu consiga fazer sempre. E aí foi então que eu comecei a trabalhar com isso. Como uma boa capricorniana, né? Transformei uma vontade em uma oportunidade e fui lá e vamos trabalhar com isso para poder viajar mais. Um dos medos que eu tenho em viajar sozinha é ficar sozinha. Eu gosto de interações. Você tem alguma dica? Vou aproveitar esta pergunta para fazer um jabá sobre o meu próprio podcast, que tá no Spotify, o link tá sempre aqui na descrição. Mas basicamente, nessa última semana o episódio foi sobre solidão e solitude. E aí eu falei sobre como que eu comecei a fazer algumas coisas sozinhas e como que era interessante ter momentos sozinho, mas também como a gente pode se sentir mal, né? Nesse começo, assim, de tentar fazer algo pela gente e tal. Mas se você gosta de interações, minha dica durante uma viagem é você ficar em lugares como hostel, conseguir procurar por walking tours, onde você vai ver outras pessoas também e vai poder dar um rolê com essas pessoas e de repente tirar alguma amizade dali, ou alguém que queira fazer algum rolê no mesmo dia depois do walking tour que você também queira e quem sabe isso vira uma amizade, enfim. Eu acho que estar e se permitir estar em lugares onde você tem essa maior abertura social é o lance, sabe? Não adianta você viajar sozinha e pegar um quarto de hotel e, sei lá, e sair dele para os rolês básicos, assim, museu e atrações turísticas e voltar, porque pode ser que nesse trajeto você não encontre muita gente. Mas se você tá num hostel, se você tá numa festa, se você tá num bar, se você tá num walking tour, enfim, eu acho que as chances são muito maiores de você conhecer pessoas diferentes. E também tem sempre comunidades de, tipo, mulheres brasileiras em diferentes lugares, sabe? Tem até um aplicativo que eu vou tentar colocar na descrição, que é pra você conhecer outras mulheres pelo mundo, assim, outras mulheres viajantes. E aí você pode, tipo, isso fora várias comunidades no Facebook e tal. Você pode colocar, eu tô indo pra tal lugar nessas datas. Alguém também estará viajando sozinha nessas datas? E muitas vezes você pode conectar com essas mulheres viajantes de diferentes lugares e passar esse tempo junto, sabe? Fazer uma amizade, visitar lugares juntas que as duas queiram fazer e tal. Então eu acho que é dessa forma que você consegue e tem a maior chance de fazer amizades e não se sentir tão sozinha durante as suas viagens. Qual é a desvantagem ou pior coisa de compartilhar uma casa, um apartamento, né, com alguém? Eu acho que a pior coisa ou a desvantagem é que nem sempre quando você quer estar sozinha, você vai conseguir estar sozinha. Porque às vezes a pessoa tá lá e tal. E às vezes tem aquele dia que você acorda meio de mau humor e você não quer ser legal com ninguém, mas você também entende que você tá compartilhando o espaço com outra pessoa, então você tem que meio que aturar a presença dela ali, ela aturar a sua, mesmo que você... Sabe aquele dia que tipo, nossa, eu tô chata até pra mim? Não tem muito... tipo, olha, hoje eu não quero muito papo, avisar isso e pronto. Mas no começo pra mim esses momentos foram difíceis, assim, de entender que eu não estava mais sozinha na minha casa e que regras tinham que ser cumpridas. Pra mim isso é mais fácil, eu acho. Mas pensar ou, tipo, esperar que a outra pessoa cumpra as regras que vocês definiram também é uma coisa que pra mim, tipo,
tipo, fica meio que atiçando minha ansiedadezinha, assim, sabe? Eu cumpri com o que eu fiz, será que a pessoa vai cumprir? Será que essa semana ela vai, sei lá, fazer a parte dela? Enfim, essas são as vantagens e desvantagens. Acho que quem mora com alguém e não se importa muito com, tipo, organização e tal, talvez nem tenha esse problema. Pra mim, esses que são os lados negativos. Hoje em dia, seus pais te ajudam ou você se banca 100% sozinha? Eu achei ótima essa pergunta, porque pode ser que eu tenha essa cara de 19 anos, mas eu já tenho quase 30, e desde os meus 18 anos ou até antes, eu me banco sozinha. Meus pais não me ajudam em nada, e eu resolvi responder isso aqui porque muita gente, às vezes eu recebo alguns comentários de nossa, que fácil pra você que, sei lá, é bancada pelos pais, ou que foi estudar bancada pelos pais, né, em outro país e tal. Eu acho muito legal quem tem essa oportunidade e eu não desvalorizo isso. Quem tem essa oportunidade de ter alguns pais ou, sei lá, um apoio familiar que possa ser um apoio financeiro também, por que não, sabe? Mas não é o meu caso. E só queria deixar isso claro aqui, porque é isso, né? Tipo, antes de eu estar aqui na internet, eu tinha uma vida offline e muitas coisas aconteceram antes de eu começar a criar os vídeos. Eu comecei os vídeos quando eu tinha 21, mais ou menos. Então, todo esse meu período ali de adolescência e até ir pros Estados Unidos são momentos que não estão gravados e que provavelmente muitos de vocês, né, nem fazem ideia do que passou e tudo mais. Mas sim, eu moro sozinha e comecei a morar sozinha a partir dos meus 18 anos e a pagar as minhas contas até antes disso. Então, tem muitas coisas mais embaixo do que vocês imaginam. Eu achei essa ótima. O boy já te conhecia do YouTube ou Insta? Não, e isso é muito engraçado porque eu lembro quando a gente tava se falando, assim, se conhecendo no WhatsApp e tal, uma das coisas que chegamos no assunto foi tipo, com que você trabalha? E aí ele falou com que ele trabalhava e ele, quando veio a pergunta pra mim, eu pensei 5 minutos assim, como é que eu vou explicar? Sabe? Porque é louco quando você conhece alguém ou mesmo faz uma amizade com uma pessoa que já te conhecia. Sei lá, algumas das minhas amigas brasileiras aqui já sabiam quem eu era, já me acompanhavam, então meio que eu não precisei, tipo, contar esta parte, sabe, do meu trabalho. Mas pra ele não, pra ele, tipo, eu lembro que eu mandei acho que um áudio ou um texto falando, explicando e tal, e eu acho que é porque ele me pediu o meu Instagram, sei lá, pra gente começar a se seguir. Eu falei, olha, preciso te falar que eu trabalho com isso. E eu fiquei pensando, o que essa pessoa vai achar de mim? Mas deu tudo certo. Não, mas ele não me conhecia, infelizmente. Se pudesse escolher um momento pra viver de novo, qual você escolheria? Eu acho que a minha primeira viagem internacional, talvez, ou a minha primeira viagem pra Paris. Não sei, momentos em que, tipo... eu acho que talvez a viagem pra Paris, porque eu acho que minha terapeuta já me perguntou isso na terapia e eu respondi que quando eu me vi, tipo, olhando pra Torre Eiffel pela primeira vez, eu estava sozinha em Paris, eu fui viajar pra lá sozinha, foi um sentimento muito lindo, assim, de putz, eu cheguei até aqui sozinha, sabe? Eu cheguei até aqui, eu consegui. Até pouco tempo atrás daquela viagem eu achava que eu morar no exterior, o quê? Que absurdo, não, é muito caro, não é pra mim, não vou conseguir, não tenho inglês suficiente. E aí, sei lá, 6 meses, 8 meses depois de eu ter embarcado para os Estados Unidos e ter começado a viver esse sonho todo que era o meu sonho e tal, estarem na França, tipo, em Paris e ter feito isso, tipo, sozinha foi muito sensacional, assim. De tipo, você chegou até aqui, você chega a qualquer lugar, sabe? Então, acho que esse momento seria muito legal viver de novo. Acho que todo momento em que a gente faz coisas pela primeira vez é muito gostoso, né? Sei lá, outro dia eu tava falando com uma amiga sobre Berlim, assim, eu gosto muito dessa cidade, mas eu nunca mais vou ter a sensação de conhecer ela de novo, assim, sabe? Tipo, de descobrir ela de novo. Hoje ela tá se tornando cada vez mais comum pra mim, mas um comum ainda muito bom. Mas não tem mais aquela surpresa, aquela, sei lá, borboleta no estômago como tinha antigamente. Acho que tudo que é novo, que você faz pela primeira vez, é sempre muito gostoso e eu viveria novamente. Como você grava vlogs em viagens com o boy sem deixar de dar atenção pra ele ou não quebrar o clima? Isso é bem engraçado, porque como eu comentei, ele não conhecia meu trabalho e não sabia quem eu era antes de eu comentar. A partir do momento que eu fui transparente e falei sobre o meu trabalho e tal, a gente começou a conversar sobre isso. Então, ele nunca tinha convivido com alguém que criava conteúdo ou, enfim, não viu esse background também, assim, sabe? Tipo, isso, o backstage, que eu quis dizer, que é o que vocês não veem, assim, né? Ou por trás das câmeras e toda a
burocracia também, porque afinal de contas é uma empresa, então tem pessoas para pagar coisas todos os meses e impostos e etc, etc. Então tem todo esse lado que ele não conhecia, mas também o lado de filmar e tal. E eu acho que até hoje talvez ele deve achar um pouco estranho, eu não sei. Por exemplo, agora eu tô na casa dele e aí eu falei, olha, eu vou gravar, vá pro seu quarto e eu vou gravar. Mas no começo eu acho que era mais uma vergonha minha, tipo até hoje, mas ele ou qualquer outra pessoa, eu não gosto que as pessoas assistam os meus vídeos na minha frente. Eu me sinto bem awkward. Até minha mãe, sabe? Tipo, se ela tá com o meu canal aberto, eu dou lá um pause e falo, ai mãe, não, agora eu tô aqui. Porque eu fico meio, sei lá, com vergonha. E aí no começo eu lembro que a gente fez umas primeiras viagens e tal, e aí eu ficava tipo, não vou conseguir gravar porque eu tô com vergonha. Mas hoje em dia já é super tranquilo, eu acho que eu já perdi bem mais a vergonha quanto a isso, e ele até me ajuda com as paradas, assim. Falei que ele foi promovido a namorado de blogueira, que também é uma profissão, então é isso, né? Escolheu, aguente. Como as empresas geralmente te contratam para anunciar suas marcas? Você tem interesse de trabalhar como atriz ou apresentadora? Vou contar um negócio pra vocês, que quando eu comecei na internet, né, quando eu comecei no YouTube, eu queria muito ser apresentadora. E eu falava isso por 7 ventos, assim. Aí teve uma vez, eu acho que eu nunca contei isso na internet, que eu tive uma oportunidade de entrar numa emissora, assim, mas pra algo muito pequeno ainda. Só que o contrato era absurdamente gigante e me impedia de criar o meu conteúdo da forma que eu queria, sabe? O que eu vi de ser uma apresentadora dessa que a gente vê e tal, na TV e tal, é que ao mesmo tempo que a fama é muito bacana e todo aquele lance de estar na TV todos os dias e atingir o máximo de gente e tal, é muito legal, tem também esse outro lado que você tá completamente vinculada e que eu acho que deve ser como se fosse, sei lá, uma gravadora para uma artista ou uma cantora, sabe? Eles têm muito poder sobre tudo que você fala e produz na internet, e aí meio que talvez você deixa de ter a sua essência, né, pelo simples fato de que você tem que ter um contrato pra seguir, tem regras pra seguir e tal. Então hoje em dia não mais, já foi meu sonho trabalhar como apresentadora, eu acho que eu me comunico muito bem, mas não faria isso no momento. Quem sabe no futuro. Mas quando as marcas vêm pra me anunciar, que essa é a primeira parte da pergunta, elas basicamente chegam através de e-mail ou de inbox do Instagram. E aí é louco, porque eu até falei sobre isso outro dia no Instagram, que vocês não fazem ideia do tanto de publis que eu nego, pelo simples fato de que não faz sentido pra mim nem pra vocês. Tipo assim, coisas bem fora do que eu falo, que não faz sentido, sabe? Tipo assim, que não são produtos que eu uso ou que eu recomendaria. Então, tudo passa por um lance de aprovação muito específico e muito rígido da minha parte, de testar o produto primeiro, entender se é legal, se vai fazer sentido pra vocês, se vocês vão poder usar, curtir, se vai ajudar, enfim, quando é um serviço e tal. E aí é meio que assim, sabe? Muita coisa eu falo, não, muito obrigada, agradeço o contato, mas não tenho interesse. E se tem interesse, aí a gente começa um papo ali no e-mail, que às vezes vai pro WhatsApp, tem reunião. Às vezes pra um job sair leva, tipo, boas semanas, assim, dependendo da publi e tal, não é uma coisa do dia pra noite, sabe? Então tem muito trabalho por trás. Até se vocês quiserem um dia um vídeo, de repente eu mostrando, sabe, esse passo a passo de uma publicidade ou de como que é ser criador de conteúdo, seria bem legal. Se vocês quiserem esse vídeo, comenta aqui embaixo. Tem alguma cidade da Europa que você pensa que moraria, além de Berlim? Sim, eu tava falando isso com uma amiga outro dia. Eu acho que na Alemanha, uma outra cidade que eu moraria seria Hamburgo, porque tem a vibe um pouco Berlim, é um pouco menor, mas ela é tão gostosa quanto. Ainda prefiro Berlim, mas Hamburgo também é muito legal. Não iria muito pro sul da Alemanha pra morar, que eu acho que daí é outra vibe completamente diferente. Eu amei a Estônia, eu amei Tallinn quando eu fui, eu moraria fácil lá. Talvez o inverno, que é bem rígido, fosse um problema, mas eu amei a cidade e eu amei o fato de, tipo, ela ser pequenininha, mas ainda assim super tecnológica e tal, então eu moraria fácil lá. Moraria também em lugares mais quentes, tipo Portugal e Espanha, acho que deve ser muito legal. E mais calorosos, tipo a gente, assim. E moraria no UK também, né? Que a minha ideia antes de vir pra Alemanha era morar no UK. Acabou não dando certo, e que bom, porque hoje estou aqui, estou muito feliz, mas se eu tivesse uma oportunidade, por que não? Vamos lá, pra última. Talvez essa segunda pergunta que mais apareceu depois de como eu conheci o boy é se eu sou bissexual, e sim. Eu acho que a esse ponto eu não sei por que eu tenho que continuar falando sobre o assunto, mas muita gente ainda traz esse assunto à tona, eu acho importante falar.
falar. Assim, eu me considero uma pessoa bissexual e eu acho que por eu ter, por muito tempo, compartilhado com vocês um relacionamento antigo que eu tive, que durou muito tempo e acabou que foi grande parte do tempo que eu comecei a criar conteúdo, que vocês tinham uma noção única ao meu respeito. Mas, na verdade, antes desse relacionamento, que na verdade foi meu único relacionamento com uma mulher, eu tive outros relacionamentos também com caras, sabe? É isso que eu tava falando no começo, antes do vídeo, de que a Michelle, infância, adolescência, até o momento que eu comecei a criar conteúdo pra internet, falar sobre minha vida, que isso foi lá em 2014, 2015, vocês não têm essa ideia, né? E talvez eu até pudesse trazer mais sobre isso e contar histórias, e enfim, provavelmente meu podcast, que é onde eu me sinto mais confortável de falar sobre histórias da vida e tal, então se você quiser conhecer um pouquinho além da Michelle que vos fala, vai lá ouvir o Mixed no Spotify, porque é onde eu sinto o meu espaço seguro, assim. E agora eu tô em um relacionamento heteronormativo, namoro um cara, e a gente já tá junto há, tipo, 1 ano e pouco. Então, é isso. Estou muito feliz, muito obrigada. E agradeço todas as mensagens de amor e carinho que vocês têm mandado. Muita gente falando como tá gostando dessa minha fase de vida. E não só em relacionado ao meu relacionamento, mas nem ao fato de eu estar em Berlim, mas ao verem que, tipo, a minha evolução, sabe, como pessoa. E eu acho que muita terapia na causa também e começar a ver as coisas de forma mais leve ajuda muito a vocês também sentirem essa leveza do lado daí. Se você tem alguma outra pergunta pra me fazer, não vai ser anônima, né? Mas pode deixar nos comentários que eu vou adorar responder. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não esteja inscrita. Vai lá ouvir o Mixed, eu te encorajo a ir lá ouvir. Muita gente que não gostava de ouvir podcast começou a gostar só por causa do Mixed, então acho que você vai poder gostar também. E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta um coelho, que a gente acabou de sair da Páscoa e eu tô de feriado de Páscoa, descansando a beça e tá ótimo, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo, um beijinho e tchau!